Psiversinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Psiverso, que é um podcast formado por estudantes de psicologia. Hoje estamos aqui, eu, Alicia Lemos, Luana Bueno e Anthony Thiago, representando o time do Psiverso, para falar sobre um tema muito importante, que é o suicídio. Olá, pessoal! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que estejam bem na medida do possível, em tempos tão remotos, tão complexos. Eu acho tão delicado, tão sensível tratar esse tema. Espero que vocês tenham dúvidas e tirem com a gente qualquer coisa. Entrem em contato pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, e se sintam bem à vontade para compartilhar suas experiências, vivências conosco. Olá, pessoal. Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso espaço, ao Psiversinho, e espero que esse podcast ele sirva como norte para além do setembro. Afinal, nosso intuito é trazer um tema que socialmente, infelizmente, ainda é tabu, é invisibilizado, e trazer para uma visão holística, não só para o estudante de psicologia, mas de forma geral. Afinal, é um problema social. Então, toda a sociedade tem que estar envolvida e pensando em solucionar as reverberações do suicídio no contexto social. Afinal, o suicídio não é uma problemática do século XXI. É uma problemática que já vem antes do século XXI, entendida de várias formas, dependendo do contexto histórico que está inserido. Então é sempre bom a gente pensar, refletir sobre o assunto, e por isso a gente vai aproveitar esse espaço do Setembro Amarelo para falar com vocês sobre mecanismo para evitar, locais ideais para recorrer e gerar esses aspectos de saúde no sujeito mesmo, e esse impacto positivo sobre a minoração do suicídio na sociedade. Vamos que vamos, Alicia! Nossa, depois dessa, meu filho, não tem nem mais o que falar, né? Mas eu acho que a gente pode começar explicando o que é o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, ele é um mês em que se põe em foco, né, em xeque o tema suicídio, a proteção à vida, né, a valorização da vida. E o quanto é importante a gente estar sempre discutindo sobre isso, não só em setembro, como o Anthony falou, mas durante o ano todo. Por isso que tem a hashtag Setembro Amarelo, mas tem também o ano todo amarelo, né? Trazendo muito essa questão de a gente não pode falar de suicídio só em setembro, porque infelizmente os dados mostram que 12,6% de 100 mil homens e 5,4% de 100 mil mulheres morrem todos os anos devido ao suicídio. As chances entre homens são, em geral, maiores em países de alta renda, e já entre as mulheres, as taxas de suicídio são maiores em países de baixa renda. Também a gente sabe que mais homens morrem por suicídio que mulheres, mas mais mulheres tentam suicídio do que homens. E esses dados eles são muito importantes para a gente tentar encaixar, né, e localizar mesmo o suicídio como um problema de saúde pública. E é por isso que, a partir disso, que a gente vai trazer a importância de discutir sobre isso, de a gente cada vez quebrar esse tabu e falar mesmo. E falar não é incentivar o suicídio, muito pelo contrário. Através do conhecimento, a gente vai se preparando mais, tanto pessoalmente, trazer a atenção do cuidado pessoal, tanto para o outro, de ter um olhar sobre o outro, de perceber os sinais, de tentar oferecer ajuda, tanto para olhar não só para esses fatores, porque às vezes parece que é só responsabilidade nossa, mas o quanto está envolvido questões políticas, questões de saúde mesmo, de incentivo, de financiamento, e o quanto que é importante a gente prestar atenção sobre essas questões também. Fala, Lua! Nossa, foram falas extremamente pertinentes. Tô até emocionada. Mas é isso, sabe? Eu acho que existem inúmeros marcadores sociais que a gente deve levar assim em consideração, e não somente quando o sujeito acaba por achar que a única rota de saída é o suicídio, culpabilizar ele, culpabilizar a família, que também é uma vítima. Então, assim, considerando questões de saúde pública, de gênero, questões étnico-raciais, questões de como é que é a realidade socioeconômica daquela região. Será que a gente está tendo preparo? Será que os profissionais, por exemplo, de saúde, eles estão sendo preparados? Será que a formação docente
está sendo responsabilizada por esse acolhimento, está tendo instrução. Então, diversos setores da sociedade, seja pela saúde, seja pela educação, assistência social, que também é outro campo extremamente invisibilizado e marginalizado, como isso está tudo entrelaçado para se pensar a questão do que é saúde. Quando a gente pensa em saúde do ser sujeito, né, enquanto seres biopsicossociais, que é algo que é sempre repetido na graduação de psicologia, pelo menos, mas não somente isso, somos seres culturais, somos seres espirituais, e é necessário que nossas crenças, que nossa forma de ver o mundo seja respeitada a princípio. E aí, a partir do pressuposto, é importante a gente pensar de onde surgiu o Setembro Amarelo. Acho que seria muito legal a gente resgatar um pouco dessa história. E aí eu acho bem interessante, porque eu confesso que até então eu não sabia. E aí foi muito bacana ver que, por exemplo, há 28 anos, né, um jovem estadunidense de 17 anos, chamado Mike M., cometeu suicídio, né, e no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas, com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando, né, dificuldades emocionais. E aí essa cor amarela nas fitas, ela foi uma referência ao carro, ao Mustang 68 amarelo, que foi reformado pelo jovem. E aí essa ação, ela gerou um movimento de prevenção, né, e até hoje é o símbolo da campanha, que é uma fita amarela, que ela geralmente é levada nos hospitais e nesse âmbito da saúde, mas é aquela questão, sabe? É importante a gente... e em 2015, só complementando, ela foi adotada no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí, como isso nos afeta, como isso, uma história de tantos anos atrás, nos impacta até hoje. E aí você vê que essa questão do ano, como não é somente algo de setembro, por exemplo, janeiro, que também é um mês super importante, é o mês do janeiro branco, e é relacionado à valorização da saúde mental. Como muitas vezes, não é besteira, gente, não é besteira falar sobre nossos sentimentos, não é besteira a gente querer desenvolver uma escuta empática com o outro, acolhimento, isso é fundamental, porque isso nos faz seres humanos. E aí eu vou passar para Antri, porque eu falo demais, para a gente pensar, talvez, refletir um pouco sobre essa questão do tabu, né? Como a gente pode realmente debater essa temática? Eu acho que foi bastante interessante o que vocês falaram. Vou fazer uma retomada mesmo, começando a partir da fala de Luana, que é uma figurinha repetida, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar que somos seres biopsicossociais. E há um atravessamento sobre os aspectos de suicídio, e um desses atravessamentos que é muito esquecido é o aspecto biológico. Porque a gente, por exemplo, nos casos que tem alteração na tireoide, essas pessoas estão mais suscetíveis a desenvolverem depressão. E a gente sabe que o transtorno depressivo pode tornar a pessoa em uma maior vulnerabilidade, levar a cometer um suicídio mesmo. Então é importante a gente estar pesquisando sobre, entendendo sobre o suicídio justamente por causa disso. Porque não falar, como a Alicia falou, não significa que vai inibir. Pelo contrário, pode potencializar que mais pessoas estejam nessa zona de risco. E aí a Alicia fala uma questão bem interessante quando ela traz os dados e reformula tudo praticamente que a gente está falando. Que mulheres em países de baixa renda estão mais suscetíveis a cometerem suicídio. E aí, na nossa percepção brasileira, tem um ditadozinho: em casa de pobre geralmente é mais feliz, pobre tem mais felicidades. Mas será que a propagação dessas frases, dessas ideologias, não acaba impedindo que a gente, enquanto profissional, enquanto sociedade mesmo, compreenda que essas pessoas também precisam e muitas vezes são mascarados, né? Todos os problemas sociais que perpassam essas pessoas por causa desses pensamentos. E aí eu gostaria de falar que não dizermos sobre o suicídio, não falarmos sobre o suicídio ou não apontar o suicídio não inibe que se crie um imaginário sobre o suicídio. E a gente sabe que essa imagética existe. E muitas vezes é associado a pessoas que são fracas, são pessoas que são mimadas e não sabem lidar com a vida. E não é assim que funciona, né? E para que essa desconstrução aconteça, a gente toca na tecla de precisarmos falar sobre o suicídio. Talvez se torne um pouquinho repetido no nosso podcast, mas às vezes até o óbvio precisa ser colocado em letras grandes para que a gente cause essa reflexão, para que a gente diga que o caso de Anne não seja o único, não foi o único,
Vai acontecer outros, infelizmente. Mas pesquisas mostram que 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados. Mas para isso a gente precisa ter uma coisa essencial, chamada políticas públicas. A partir das políticas públicas, a gente pode inibir muitos dos suicídios. A gente pode dar dignidade a esse sujeito, a gente pode dar saúde a esse sujeito. A gente pode dar uma oportunidade de diferentes perspectivas. Porque a partir do momento que entendemos que esses atravessamentos incluem gênero, inclui raça, inclui toda a problemática social que existe, precisa de políticas sociais que resolvam para que esse indivíduo encontre a sua paz interior. E eu falei mais pelo Ana. A gente vai começar a competir, quem é que fala mais aqui, né? A gente pode retomar um pouquinho sobre como a sociedade lida com o suicídio, né? Na história da sociedade. A gente pode pensar um pouco sobre até a Revolução Francesa, a sociedade reprimiu muito o suicídio. E a partir desse momento, o suicídio assumiu um caráter que oscila entre quase clandestino ou clandestino e o patológico. A morte voluntária, conhecida até então, era considerada um gesto solitário, dissimulado e também uma transgressão. É muito daquela visão que a gente está falando, né, de coisa individual, né, é a culpa do sujeito, é um problema daquele sujeito em específico. E aí, do ponto de vista legal, o suicídio não é um ato ilegal. No entanto, prestar assistência ao suicídio é crime. Pois o Código Penal brasileiro condena o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Então, isso é bem importante a gente falar, né? Que tudo bem, a pessoa que comete suicídio, ela não está cometendo um ato ilegal, mas você incentivar, você trazer, possibilitar que a pessoa cometa isso, né? Isso acontece de diversas formas possíveis que a gente pode discutir, trazendo essas questões, né? Porque o próprio suicídio, ele é multifatorial, né? Existem muitas coisas que estão atreladas, né? Não é simplesmente mimimi, frescura, falta de Deus, como muitas pessoas costumam falar por aí. E como Luana e Anthony disseram muito bem, né? Nós somos seres biopsicossociais e tudo que está envolvido a gente são também fatores biopsicossociais. E biopsicossocial significa bio, tem um fator biológico, psico, tem um fator psicológico, e não é somente corpo, é mente e corpo dentro da sociedade, por isso que é social, biopsicossocial. E, para além disso, pode trazer muitas marcações. Por exemplo, quantas reflexões ao suicídio, os pesquisadores eles explicam que os casos de suicídio estampados em jornais, televisão, internet, podem contagiar outras pessoas que estão procurando uma solução para seus problemas. Porém, a gente já rebate isso. Os estudos que mostram o efeito da mídia em decorrência disso, eles falam que, por exemplo, os jovens eles podem ser influenciados por algum tipo de comportamento do grupo que propaga suas ideias nas mídias sociais. No entanto, são pessoas anteriormente com tendências suicidas e não que se tornaram suicidas após as notícias vinculadas pela mídia. Ou seja, quando a gente se depara com a notícia de um suicídio, quando a gente debate sobre temas suicidas, a gente não vai incitar alguém ao suicídio propriamente dito. Já uma pessoa que está ali, tão vulnerável, que está ali com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta carga emocional negativa, que aquilo pode se tornar, assim, um gatilho para ela cometer. Por isso que existe muito cuidado, né, quando a gente vai tratar sobre o tema. A gente tem que ter muita responsabilidade social sobre isso, justamente para não tratar de uma maneira errada que possa repercutir mal a pessoas que estão sensíveis nesse sentido. E aí percebe-se que a mídia, ela, tanto jornal, livro, revista, internet, ela pode se influenciar na decisão de cometer ou não suicídio, mas a gente tem que ter muito cuidado em que a gente está responsabilizando esse ato. E aí a gente pode retomar também um pouco sobre o jogo da baleia azul, por exemplo, em 2017, que ganhou muito esse nome porque faz alusão à baleia, que é um animal que, quando se sente fragilizado, comete suicídio se encalhando em águas rasas. E aí a baleia azul, esse jogo, por meio de seus administradores, ele reforça uma autoimagem negativa que o jovem tem sobre si mesmo, causando um grande impacto prejudicial e muitas vezes irreversível. Não sei se vocês lembram que era aquele jogo que influenciava crianças, adolescentes a se cortarem, a fazerem desafios muito brutos, assim, né, de muito sofrimento, principalmente em crianças e adolescentes que não têm tanta ciência sobre isso, sobre essas questões. Então foi um jogo muito perigoso, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos, inclusive, foram vítimas desse fenômeno. E a gente resta avaliar o que aconteceu e estar sempre alerta, tanto para os pais que precisam estar sempre atentos ao que a sua criança, o seu adolescente está consumindo, quanto que nós mesmos precisamos cada vez mais filtrar
que tipo de coisa a gente está adiante, né? E tá consumindo o tempo todo. Isso nos mostra que falar sobre o suicídio implica em a gente falar sobre alternativas que não sejam o suicídio, sabe? Implica a gente trazer soluções, implica a gente trazer meios que proporcionem contato entre a saúde mental e o indivíduo. Precisa haver uma democratização dos conhecimentos de onde são esses espaços. E não é simplesmente falar que alguém suicidou, é falar sobre outras alternativas de estar bem e minorar a dor. Afinal, o suicídio geralmente, na maioria dos casos, ocorre para parar de sentir a dor. Existem outras alternativas. Então é sempre bom, quando falar de suicídio, falar das outras alternativas benéficas para acabar com essa dor. São muitas questões, assim, acho que dá inúmeros podcasts sobre diversos públicos, diversas populações vulneráveis, e aí as nossas roteiristas maravilhosas, que foram Tâmara e Carol, elas pesquisaram bastante sobre isso, inclusive tem muitas informações sobre suicídio na infância, suicídio na adolescência, porque acho muito isso, assim, esses jogos, por que os jovens geralmente são os mais suscetíveis a embarcar, né, nesses jogos perigosos que você já adulto, você olha, nossa, como essas crianças são irresponsáveis, cadê os pais dessas crianças? Quando muitas vezes é o próprio, talvez, ambiente escolar, é o ambiente educacional, é a própria fase da vida em que você quer se reconhecer no outro, você quer desenvolver sua identidade, e como isso pode ser muito difícil quando você sofre bullying, quando você sofre muitas agressões psicológicas, violência, daqueles que você até mesmo mais admira. E o próprio âmbito familiar, sabe? Como isso pode ser adoecedor e transformar aquele sujeito em alguém extremamente fragilizado. E aí, quando chega na fase adulta, que é quando finalmente as pessoas percebem ele como se fosse um ser completo, alguém que, quando chega aos 30 anos, precisa estar extremamente bem-sucedido, com emprego, com casa, é uma realidade muito difícil, inclusive no Brasil atual. Mas, voltando para a questão da infância, isso prova, baseado nas pesquisas que a gente fez, né, que as meninas fizeram, praticamente não tem estatísticas sobre o comportamento suicida na infância, sabe? E aí, isso, em parte, justamente, nesse cenário pode ser explicado pela representação social da alegria nessa fase da vida. Então, você já associa a criança a contos de fada, a Disney. E aí você até é interessante pensar, porque os contos de fada, eles são releituras de contos muito problemáticos, questões muito da realidade. E aí, como isso pode ser muitas vezes romantizado, né? O fato de, ele tá sofrendo algo na escola. Não, é só uma fase. Muitas vezes não. Muitas vezes essa criança precisa ser acolhida urgentemente, precisa de um acolhimento psiquiátrico, precisa de um acolhimento psicológico. E ainda mais, precisa, a princípio, já ter o acolhimento dentro de casa, na rede de apoio dela. Quando muitas vezes a gente deixa a criança, sabe, peixe, se é peixinho, peixe de, como é que é, meu Deus? Filho de peixe, peixinho sabe? Quando não, ela precisa, ela é uma pessoa, é um sujeito, é alguém único, é alguém particular, que precisa também ter suas demandas, suas histórias acolhidas. E aí, sobre a adolescência, é uma das maiores causas entre jovens de 15 a 29 anos. E aí, inclusive, a gente tá nessa fase. É aquela, né? Sem saber muito se a gente tá na adolescência, jovem, adulto, sei de nada. Mas vamos no que vamos. E aí, você vê, né, que é composto por transformações, essa fase da vida, de natureza física, fisiológica, psicológica, trazendo mudanças significativas por exemplo, o que eu vou ser no futuro, eu preciso escolher um caminho. Então, até essa pressão no âmbito escolar, como isso nos faz ter esse senso de urgência, do preciso logo. E caso eu não tenha, caso eu não consiga encontrar esse caminho, muitas vezes a gente sofre, a gente causa angústia, a depressão, a ansiedade, tantos outros transtornos que precisam ser falados, sim, principalmente nessas fases iniciais da vida. E aí, acho que seria legal a gente trazer algumas coisas das redes sociais, trazer, como por exemplo, os 13 porquês, como até a Alice estava falando anteriormente, a questão das mídias, como isso influencia nossa visão da questão do suicídio, como é que a gente abarca isso, até mesmo em outros âmbitos, conversa de bar, sabe? Eu acho que nunca houve isso sentido assim. E aí, não, a gente precisa conversar quando necessário, sim, com a maior sensibilidade possível. E aí, o que vocês acham, gente, 13 porquês? Quais são a opinião de vocês? Assim, vai ser um momento de, talvez, discórdia, quem sabe? O que vocês acham? Eu, particularmente, sabe, que eu gosto muito dessa série. Entendo todo o risco que ela pode causar e servir como um gatilho. Ao mesmo tempo que eu acredito que ela teve todo um certo cuidado ainda por cima. Algumas cenas no decorrer do tempo foram removidas justamente, mas sempre anunciava quando ia ter gatilho. Inclusive, ela reverberou em pontos positivos, porque Selena Gomez, que foi uma das roteiristas, ela
criou um centro de demandas para atender essas pessoas, além que foi um dos momentos que teve um pico de procura profissional de psicólogos para atender. E amiga, tu falou um negócio muito interessante que eu não posso deixar passar, que foi sobre essa fase da infância e a invisibilidade. E o quanto isso reverbera na vida adulta, em razão que desde criança somos ensinados a reprimir o nosso choro, as nossas emoções. Quem nunca ouviu aquela típica frase de mãe, tá chorando por quê? Se você chorar, vai me apanhar, sabe? Então tudo isso a gente aprende a guardar e não compartilhar, não verbalizar as nossas dores. Tem uma frase de PLL que eu levo pro resto da vida, que se a gente respondesse, ou tá tudo bem, como você está verdadeiramente, as calçadas não precisariam mais ser lavadas, porque as nossas lágrimas lavariam as calçadas. E isso dá uma chavinha assim pra gente pensar o quanto das nossas emoções são guardadas e a gente aprende a dizer tá tudo bem quando não tá nada bem. Então é muito válido a gente começar a refletir. Será que eu consigo compartilhar as minhas emoções? Será que eu, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador de uma criança, enfim, independente da configuração familiar, estou permitindo que essa criança, ela chore, que ela mostre essa fragilidade, mas para além disso, estou permitindo que o adolescente também mostre esse sentimento ou eu estou interpretando como rebeldias? E na fase adulta nem se fala, né? A gente tem uma taxa altíssima de suicídio depois dos 70 anos. Então, tu falou uma frasezinha que eu não sei ao certo, né? Não vi nenhuma pesquisa sobre, mas eu acredito que tá muito relacionado. Porque a gente escuta, é só uma fase, a adolescência é só uma fase, a infância é só uma fase. Mas parece que quando você chega na velhice, essa fase acaba, né? Não existe outra fase. Mas a vida não é um jogo do Mario. Você precisa estar passando fases e fases, sabe? Pelo contrário, a vida é oportunidade independente da idade que você tenha. Então, esses pensamentos que parecem inofensivos a priori, reverberam no sujeito questões muito piores do que a gente pode imaginar e tocar. Então é interessante que a gente, quando fala de suicídio, a gente critique não as pessoas que cometem um suicídio e nem vilanize essas pessoas. Pelo contrário, a gente comece a olhar para dentro e olhar externamente que configuração social é essa que está resultando num suicídio. O que precisa mudar nas minhas falas e ideais para que o outro se sinta acolhido ao ponto de falar sobre as suas dores e reconhecer as suas dores. Perfeito, amigo. Sobre os 13 porquês, né? Acho que na época foi muito impactante pela tamanha carga emocional, assim, do que estava envolvido ali, do que realmente está dentro do tema de suicídio, né? Mas eu acho que ele traz muito o papel positivo que a mídia ela pode ter dentro da prevenção do suicídio e da valorização da vida, ao divulgar as informações de lista de serviços de saúde mental, né, como o Antônio falou, né, que a Selena Gomez ela criou, né, uma linha ali para as pessoas acessarem e terem esse acolhimento, e muitas vidas foram salvas a partir disso. Telefones, endereços, onde as pessoas podem obter ajuda, lista com sinais de alerta de comportamento suicida, isso é muito importante, principalmente para as famílias observarem. Esclarecimentos mostrando que o comportamento suicida frequentemente associa-se com depressão, sendo que esta é uma condição tratável, porque algumas pessoas elas acham que uma pessoa depressiva ela vai ser depressiva pro resto da vida. E isso não é verdade. A gente sabe, através da psicopatologia, que a depressão ela pode ser, sim, ser tratada, ela pode ser superada e que existe toda uma equipe multidisciplinar que vai estar ali disposta a cuidar daquela pessoa. E que é preciso que a gente divulgue isso, que a gente fale sobre isso, que a gente reconheça quando alguém precisa de ajuda, quando a gente mesmo precisa de ajuda e encaminhe essa pessoa para esse serviço, sabe? Para que ela possa se tratar, para que ela possa se cuidar, para que ela possa realmente se reconectar com a vida, né? Nesse momento tão difícil, nesse momento tão delicado. E não só de uma maneira bem hipócrita, de tipo, vamos viver, a vida é muito boa. Não tem aquela frase de cara do BBB, que é o surfista, gente, a vida é muito boa, vamos curtir. Como se fosse, né? A gente sabe que a vida é cheia de muitos altos e baixos, né? Mas não é sobre isso que a gente está falando. Inclusive, é muito importante a gente falar e diferenciar, assim, o comportamento suicida, ele pode ser classificado em 3 categorias. A ideação suicida, tentativa de suicídio e o suicídio consumado.
A ideação suicida ela é mais ou menos os pensamentos, as ideias, o planejamento e o desejo de se matar. Já a tentativa de suicídio, né, acontece quando o indivíduo ele tenta se matar, mas não consegue o suicídio, não consegue consumar esse fato. E aí o suicídio consumado é quando, infelizmente, ele é consumado, é fatal e, nesse caso, não tem volta. Então, prevenir para que não chegue a esse ponto. Então, quando a gente entra em contato com uma pessoa que está com ideação suicida, corre para chamar alguma pessoa, sabe? Converse com uma pessoa de confiança. Você perceber que você está com ideação suicida, se abre com alguém de confiança, né? Liga para o CVV, né? 188, para conversar com alguém sobre isso, né? Em momentos mais, assim, que a gente está muito vulnerável. E caso você perceba um familiar, um amigo, converse com pessoas de confiança daquela pessoa, né? Para que ela seja cuidada, acolhida naquele momento, para que ela não possa chegar a cometer o suicídio, porque infelizmente depois de cometido não temos mais o que fazer. E isso traz muito também, me lembra muito sobre o quanto que fica depois do suicídio, porque a gente está falando muito sobre prevenir o suicídio, tá, mas quando ele acontece? Tudo que acontece após esse ato, após essa morte, após essa perda. E não deixa de ser um luto. Um luto para uma família, um luto para os amigos, um luto para um ambiente de trabalho, para amigos da escola. É toda uma sociedade que está sofrendo por conta dessa cultura, na verdade, que de certa forma até incentiva o suicídio. A gente vê o quanto que a gente se maltrata mesmo e o quanto que isso é legal em certos casos, né? A gente se xingar, a gente ser soberba. Eu vejo muito, tipo, atualmente as pessoas muito, eu não sei, eu acho que perdeu-se o respeito, sabe, pelos outros, assim. É legal você ser debochado, é legal você ser irônico contra a pessoa. E às vezes essas atitudezinhas que a gente tem machucam tanto o outro, e a gente não percebe. E a gente não se dá conta que a gente pode estar fazendo parte desse sofrimento alheio. Eu acho que a gente percebe muito isso quando acontece com a gente. Quanto que um comentário, às vezes, que para outras pessoas parece inofensivo, dilacera a gente profundamente, né? É verdade. A palavra, ela tem um poder tanto de salvar quanto de destruir alguém. E quando tu falou sobre a sociedade, de certa forma, induzir a pessoa ao suicídio, isso é muito real. Porque a gente sabe que, dependendo dos marcadores que as pessoas têm, elas estão mais suscetíveis a passar por tantas dores, tanto sofrimento, tanto preconceito. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, quantas violências essas pessoas não sofrem durante o seu processo de vida? As pessoas com deficiência sofrem muito capacitismo, precisa a todo momento estar tensionando os seus espaços na sociedade. E o quanto isso não vai causar dores, né, infelizmente. Então, eu acho que é muito da retomada do que a gente estava falando no início. É preciso a gente desconstruir enquanto sociedade e reconstruir sobre novas perspectivas de inclusão mesmo, de abarcar o outro e as suas particularidades, e não de taxar a particularidade do outro como excêntrico, monstruosa, ridícula e aquele que não tem Deus, sabe? Tu falou sobre o luto e eu fico imaginando o quanto essas famílias devem sofrer, né? Que a gente sabe que o luto na nossa sociedade vem muito do lugar de validação. Existe o luto que você pode sofrer e o luto que você não pode sofrer. Dependendo da perspectiva, o luto ele se abarca para aspectos para além da morte, né? Aspectos sociais, de perda, de imaginários, enfim. Lutos que a pessoa não tem direito de viver. Eu diria, do fim de um relacionamento, muita gente não entende. Tá sofrendo por boy, sabe? Mas aquilo causa dor em alguém. Quando o animal morre mesmo, muitas vezes a própria sociedade não reconhece. E a gente entra também nesse luto do suicídio. De tipo, a pessoa tinha tudo pra vida, não valorizou. Então ela não é digna de ser mencionada, não é digna de ser falada. Deve cair no ostracismo, porque a vida é um bem maior, é um presente de Deus. E o quanto a família sofre com isso, de se sentir culpada. Eu acho que é um luto que passa muito do eu poderia ter evitado, será que eu não olhei pro meu filho, sabe? Então é um momento de cautela de como essa pessoa vai interpretar esse luto e ajudar mesmo a compreender o luto de uma forma mais confortável. Eu sei que o processo de luto implica em dor. Não tô dizendo que vamos romantizar o luto,
vamos dizer que o luto de todo mundo vai ser tranquilo. Não, não vai. Mas só de a pessoa ter um espaço para falar sobre isso, sem ser julgada, eu acho que contribui muito. E aí a gente entra na proposta do Setembro Amarelo, que é justamente isso. A gente conversar, a gente falar sobre o suicídio, sobre as dores e o que faz cometer o suicídio para tentar evitar, sabe, esses pensamentos mesmo. Se você não consegue ouvir, porque isso lhe causa dor, eu acho que é uma responsabilidade nossa também dizer isso. Indica um terapeuta, sabe? Eu acho que nesses casos, a melhor coisa a fazer é dizer: eu te levo na porta de um profissional. Pode parecer besteira, mas só de a pessoa saber que esse processo não vai enfrentar sozinho. E também a gente precisa desmistificar o que é um psicólogo na nossa sociedade, o que é um terapeuta. Porque muitos pensam: ah, mas psicólogo é pra doido, né? Você ainda não tá doido, sabe? Mas não é isso. Psicólogo é pra quem tá saudável, é pra todo mundo. É pra quem quer, é pra quem precisa. E muitas vezes esse processo de ir ao psicólogo precisa de muita ajuda. E é muito mais complexo, talvez, do que a pessoa se sentir confortável pra falar, enfim. Mas é o que eu recomendo. Alguém chegou pra você, falou sua dor, indica um terapeuta, sabe? Busque que ele encontre ajuda para uma pessoa adequada, ideal, enfim. Mas sempre lembrando, gente, que amigo, familiar não é psicólogo, sabe? Vizinho não é psicólogo. É importante evidenciar isso. A gente tem uma formação, 5 anos de muita luta, sabe? Muito sofrimento. Me fale. Ai, nem me fale. Mas a gente estamos aí na luta, né? Finalizando o 7º período com muita garra. Sabe, a gente tentando sempre se capacitar ao máximo. E é isso, eu acho que a gente já tá chegando no finalzinho. Mas só deixando claro que se você precisa de ajuda, espero que você tenha condições de buscar ajuda. Tem inúmeras, pelo menos aqui em Pernambuco, existem algumas instituições que oferecem um serviço a preço acessível, até mesmo gratuito, né? E é isso, assim, eu acho que foi tudo. Vocês falaram muita coisa, gente. Eu só tava aqui ouvindo, parecia um podcast dentro do podcast. Muito obrigada, gente, pela partilha. E eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente só deixar claro o telefone do CVV, 188. Você pode ligar, eles atendem 24 horas. Você pode conversar, você pode falar por texto. Tem pessoas que são treinadas para ouvir, acolher você nesse momento. Também você pode mandar um e-mail, atendimento@cvv.org.br, ou entrar no site www.cvv.org.br. Você pode também, se a Luana falou sobre os atendimentos acessíveis aqui, né, que geralmente faculdades particulares elas oferecem, né, porque elas têm clínica escola, da própria Universidade Federal, geralmente tem uma escola associada, uma clínica escola associada, né, que você pode procurar e tem esse atendimento gratuito. Então procure saber, procure se informar, dá para você indicar para outras pessoas que precisem, né, onde que elas podem recorrer quando tiver esse momento, né, tão de ação, de tentativa, enfim, que elas podem contar com alguém. E é importante reconhecer o limite, porque a gente vê muito no Setembro Amarelo: ah, eu estou aberto para conversar com você. Gente, isso é um assunto muito sério. Não é todo mundo que aguenta falar sobre isso, receber isso, manejar isso. É por isso que Luana falou, né? Tem profissionais que estudaram para lidar com isso, sabe? Às vezes a gente pensa, eu vou dar um conselho, gente, mas de verdade, nesse assunto, quando é ideação suicida, quando é tentativa de suicídio, indica para um profissional, porque é muito sensível, muito mesmo. E é preciso que as pessoas reconheçam o limite de, poxa, eu não tenho condições de acolher você nesse momento, eu posso fazer a escutativa, mas você precisa de um tratamento, você precisa de um profissional que te ajude nesse sentido, sabe? E é isso, pessoal. É só uma informaçãozinha que a gente vai deixar nos destaques do Instagram, o número do CVV, o e-mail do CVV, e pra galera de Recife e faculdades que atendem via preço social, de graça, justamente para propagar o acesso a esses locais. Então, se vocês quiserem ir no nosso Instagram, dar uma olhada sobre isso, vai ter. Eu acho que a gente tá no momento de finalzinho, então vou aproveitar para me despedir de vocês novamente. Eu sou o Antônio Thiago e desejo
tranquilidade nesse percurso. Abracinhos e muito obrigado por ouvir até o final. Estou esperando vocês na próxima e na próxima semana. E voltem sempre. E tchauzinho, pessoal. Sigam a gente, @Psiverso Podcast. Tchau, tchau. Tchauzinho.